da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o moleque da terra conforme a sua espécie, e Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o Senhor criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, deu-lhes e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. E logo em seguida estaremos dando início ao ensinamento dessa noite. Amado Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor nesta noite pela sua infinita graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor Jesus, que conosco estão aqui. Nós estamos neste lugar, Senhor Jesus, segundo a tua palavra, segundo o Senhor Jesus Cristo, as tuas misericórdias. Nós não podemos de maneira alguma, Senhor, fazermos nada conforme apenas a nossa vontade, mas é segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o Evangelho de Cristo, a tua palavra nos mostra, Senhor. E nós estamos hoje aqui para aprendermos, ó Deus, acerca de um assunto que é importante, Pai amado, para as nossas vidas, para sabermos, meu Deus, como devemos lidar com certos assuntos que muitas das vezes, ó Senhor Jesus, pela falta do conhecimento, pela falta de entendimento, Senhor Jesus, muitas pessoas acabam cometendo erros, equívocos, ó Senhor. Mas nós estamos aqui nesta noite para a honra, a glória, o louvor e a majestade do Senhor sejam exaltados. Abençoe-nos, ó Senhor Jesus, nesta reunião. Venha fortalecer-nos, ó Senhor Jesus Cristo, com a tua graça e com a sua bondade, em nome de Jesus. Amém? Por isso, assentai-nos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Os irmãos estão ouvindo bem? Irmãos, hoje nós vamos falar, como eu disse na semana passada, a respeito do homossexualismo. Por que, pastor, falar desse assunto? É um assunto que ele está iminente no cenário nacional, também no cenário internacional. É algo que vem tomando uma larga escala na mídia, em todos os tipos de mídia, no jornal, nas revistas, na TV, até nas rádios. Então nós hoje vamos falar a respeito do homossexualismo, que é uma prática abominável aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos aqui trazer para vocês diversas passagens da palavra do Senhor. Eu vou usar o versículo de número 27 da palavra de Deus, na qual vai poder nos dar uma ideia daquilo que nós realmente queremos falar. Em Gênesis 1:27, Deus, ele fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém, irmãos? Nós aqui vamos definir o homossexualismo dessa maneira: prática homossexual, atração erótica entre indivíduos do mesmo sexo. E tem a homossexualidade feminina, que é através do lesbianismo, a qual a homossexualidade feminina. Então nós temos aqui, irmãos, duas formas de que isso está sendo difundido. E nós vamos hoje aprender, à luz da palavra de Deus. Você pode ter certeza que não vai ser ponto de vista meu, não são comentários nossos, é o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Amém, amados? Então vamos aqui. Peço para você anote, tome nota, que você possa pegar e fazer um rascunho, anotar tudo aquilo que você ouvir nesta noite, você possa guardar para que você venha mais futuramente, quando necessário,
você saiba como lidar, até explicar para alguém que venha lhe perguntar, né? Qual é a sua posição, o que você diz a respeito, o que você acha, o que a Bíblia fala. Amém, amado? Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos a narração da criação realizada por Deus do céu e da terra e de tudo quanto neles se contém. Nós observamos, nós vemos aqui, você pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e você vai poder acompanhar conosco. Amém? Então, quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele o fez à imagem de Deus, e aí o texto diz que criou macho e fêmea, os criou. E após Deus ele criar Adão e criar a Eva, Deus disse, ele abençoou, olha só, Deus ele após ter feito homem e mulher, Deus ele agora falou, vamos abençoar a nossa criação, né? Então o que Deus disse aqui no versículo 28? E Deus os abençoou, ele lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai-a e dominai sobre todos, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui é onde nós vamos poder, irmão, ver a primeira implicação contrária ao que a palavra de Deus diz. Se Deus ele criou macho, ele criou fêmea, e ele diz, frutificar e multiplicar, e como é que podem duas pessoas do mesmo sexo, elas cumprirem o que a palavra de Deus hoje ela nos ordena aqui. Você pode observar que um texto tão simples já nos dá mais ou menos a noção do que da prerrogativa que as pessoas usam, da forma na qual as pessoas elas vêm, às vezes querendo defender esse movimento, essa situação que está acontecendo, irmão, muitas das vezes dentro da casa de irmãos, no meio de familiares, na escola, na sociedade. Eu preparei alguns materiais aqui, que eu vou estar mostrando para os irmãos, e eu vou daqui a pouco vou colocar a apostila aqui no telão para você poder assistir, para você poder ir acompanhando e marcando os versículos, amém? Então vemos aqui, irmão, encontramos quando nós vemos a narração de Deus, que ele criou os céus, ele fez tudo, ele sempre criou macho e fêmea. No homem não foi diferente, ele criou o homem, criou a mulher. Deus não criou dois Adãos, criou, irmão? Eram duas Evas? Não, ele criou Adão e criou Eva, e ele disse assim, cada um diferente do outro, e ele disse, eles o abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Me diz uma coisa, irmão, duas pessoas do mesmo sexo podem cumprir essa palavra? Nós somos aqui conhecedores e sabemos que quando Deus ele fala multiplicai, frutificai e multiplicai-vos, ele está falando, irmão, da multiplicação da vida, na qual somente é concebido através do relacionamento íntimo entre o homem e a mulher no casamento. Amém? Não é entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso já é abominação a Deus. Então vamos aqui. Então após ele ter feito isso, ele disse, olha, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí eu te pergunto, de que maneira pessoas do mesmo sexo elas podem multiplicar a raça humana e encher a terra? Amém? Então você já grife aí, que é uma forma de você, quando questionar também. A palavra de Deus ela me diz assim, assim e assim. E aí, o que você me diz? Adoção não significa multiplicar, irmão. Que a única maneira que essas pessoas elas podem agir é adotando, é fazendo a adoção. E a adoção ela não é multiplicação, ela não é frutificar. Amém? Vamos aqui, Gênesis 2:18. Pega a sua Bíblia aí. Aleluia, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas
infelizmente, sentem-se constrangidas em falar deste assunto, principalmente nas igrejas. Eu não tenho constrangimento nenhum, e preste bem atenção, peço a sua atenção agora. Tudo que eu estou te ensinando aqui hoje, não é para você amanhã, se no seu convívio, se no seu ciclo social, no seu ambiente de trabalho, na escola, no caminho que você segue, existir uma pessoa nessas condições, eu não estou lhe dando aqui ferramentas, e nem estou dizendo que você pode simplesmente levantar-se contra essa pessoa com acusações, injúrias, e você causando até o bullying, que é você se levantar contra essas pessoas, fazendo, incitando outras pessoas, como acontece por aí. Algumas pessoas se acham donas da razão, pegam essas pessoas no meio da rua, espancam, machucam, até matam. Há uma pesquisa, irmão, que dentro dos homossexuais, tanto masculino ou feminino, há uma incidência muito grande de suicídios. Boa parte deles não suportam. Ao invés de serem ajudados pela sociedade, são criticados, são às vezes perseguidos. Com certeza, irmão, as pessoas precisam adquirir conhecimento para saber como lidar com o assunto. Então hoje, você está aqui aprendendo para saber como lidar e respeitar essas pessoas, e não para que você se oponha, porque, irmão, vou lhe dizer uma coisa, você é membro desta igreja, se algum dia você for pego numa roda de pessoas que estão tirando sarcasmos dessas pessoas, e chegar até o conhecimento do ministério, eu como seu pastor, eu vou lhe dizer, essa conduta é inapropriada para você como crente, que deve evangelizar, que deve falar do amor de Deus, você vai ser disciplinado. Amém, irmãos? Amém. Eu estou te dando ferramenta, porque também não é para a pessoa chegar e falar assim, aí, o que você diz, se você não saber falar absolutamente nada? Ah, eu não sei, eu só sei que a Bíblia condena. Aonde? Por quê? Ah, porque é um demônio. Ah, porque é isso, porque é uma doença, porque é uma enfermidade. As pessoas hoje têm pouco conhecimento e querem falar de todos os assuntos. Eu já te mostrei um texto tão simples, que aqui é óbvio, qualquer criança que pegar e analisar esse texto e vendo, e Deus criou homem e mulher, e ele era abençoando disso, agora frutificai e multiplicai-vos. Isso, irmão, fala de relacionamento, isso fala de uma união de pessoas que naturalmente, pela ciência, pelo que Deus criou, possam ter contatos, e a mulher venha gerar uma criança no seu útero. É isso, irmão. Duas pessoas que possuem o mesmo sexo não podem fazer desta maneira, por meios naturais, viu, irmão? Porque há quem diga, a ciência está tão avançada, pastor, e não é mentira, viu, irmão? Se você entrar no site de pesquisa, você vai ver um homem que ficou grávido lá nos Estados Unidos. Fala, pastor, que aberração é essa? Ele não podia, a esposa não podia ganhar neném, não podia ter filho. Eu não sei como é que fizeram, mas geraram dentro da barriga do homem. Sabe só que coisa estranha? O homem, o pai gerou um filho. Você veio daqui, meu filho. Não foi o contrário, papai? Não. Aí, né, tem de dizer, não pode, hoje pode, pastor. Hoje pode. Duas mulheres, por exemplo, se tiver um doador, ele vai no banco de doação, faz a inseminação artificial e pronto, a mulher vai gerar. Eu estou falando por meios naturais. Conhecer o homem, a mulher conhecer o homem, somente por intermédio do casamento, por meios artificiais, por tecnologia, isso não significa que seja a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quem tiver coragem aí com a voz alta, possa ler para a igreja poder acompanhar o texto, por gentileza. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Olha só, irmãos. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aí olha, irmãos, ponto e vírgula. Far-lhe-ei uma adjuntora. Ou seja, essa palavra é feminina, né, irmão?
Ela não tem assim conotação, pode ser homem ou mulher. Não. Falhei uma adjutora que esteja com ele diante dele. Quando Deus ele fez referência ao casamento, porque isso aqui foi a primeira instituição do casamento, irmão. Viu? A primeira vez que ali Deus ele preparou o homem, preparou uma mulher, realizou o casamento. Deus ele não disse, quando ele abençoou o casamento, ele não disse, deixará o varão, seu pai, sua família, e se ajuntará a outro varão. Está escrito isso no texto? Ou ao contrário, deixará a varoa, a sua família, a sua casa, a sua parentela, e ajuntar-se-á a outra varoa. Está escrito isso aí? Não, não está escrito. Portanto, versículo 24, se você for descer lá no versículo 24, diz, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu estou te dando uma introdução, irmão, porque estão tentando distorcer o que é família. Estão tentando distorcer a criação, o que está escrito, incutido na Bíblia. O que antes era feio, hoje é bonito. Você já imaginou, irmão, seus avós, nossos avós, as pessoas mais antigas, ouvindo um assunto desse? Anteriormente, quando essas pessoas, porque sempre existiu isso, viu, irmão? Mas quando a pessoa, ela acabava pendendo por uma situação dessa, qual que era a primeira coisa que ela fazia? Escondia. Não é verdade? Ela se escondia. Mas hoje, como está tão explícito o negócio, hoje eu estava conversando com a irmã, que trabalha aqui na igreja, ela disse que foi pagar algo lá no centro, aqui pela igreja, ela foi com meu filho e disse que assim que ela saiu do metrô, em pleno dia, havia duas moças se beijando, irmão, de uma forma, como se fosse um casal comum. Ela disse que ela ficou morrendo de vergonha do meu filho Luiz e tampou os olhos dele. Quer dizer, as pessoas elas estão tornando aquilo que era feio, querendo parecer que é algo bonito, que é algo perfeitamente aceitável. E lhe digo mais, irmão, você pode ter certeza que tem muitos crentes que estão precisando aceitar a Cristo novamente, que aceitam estas coisas, que vivem de acordo com essas práticas, dizendo eu não posso, porque trata-se do meu filho, trata-se de um parente, trata-se de uma vida que eu amo. Você pode amar, irmão, mas você não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Amém? Então vamos aqui. Então olha aí, versículo 18. Quando Deus ele falou, não é bom que o homem esteja só, vamos criar uma adjutora para ele. Criou uma mulher. Então aí Deus ele falou assim, agora deixará o homem, deixará o varão, seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa, ou a sua mulher, e tornar-se-ão uma só carne. Amém, irmãos? Quando isso acontece, olha onde que está acontecendo o erro. Justamente aqui, ó. Homossexualismo, prática homossexual, ou seja, atração erótica entre indivíduos do mesmo sexo. Logo embaixo, lesbianismo, homossexualismo feminino, ou seja, é quando a pessoa passa a olhar aquilo que é oposto, aquilo que deve ser oposto a ele, ele começa a se atrair por aquilo. Ele começa a ver com outros olhos. Eu vou te mostrar aqui hoje, irmão, que isso não é coisa só de igreja, não. Nosso país, o Brasil, é o terceiro país cristão do mundo. Nós temos aqui 175 milhões de cristãos. Grande maioria deles são católicos. O outro percentual é protestante, que somos nós os cristãos pentecostais, e a outra parte são cristãos ortodoxos. Então nós temos um país cristão, e de certa forma, irmão, quero dizer que não é só a igreja evangélica que é contra esta prática. Eu vou lhe mostrar para você que houve deputados que exerceram a sua função para
tentar minimizar o que estão tentando fazer. Eu não sei se você sabe, mas está tramitando no Senado uma lei homofóbica, ou seja, a lei que vai impedir que eu possa pregar essa palavra. Porque se eu pregar do jeito que eu estou pregando, eu estou passível de ser preso, de ser condenado como malfeitor, porque eu estou pregando a palavra que foi escrita há milhares de anos atrás, por alguns que agora que estão tentando deturbar, manchar a imagem de uma verdadeira família. Você sabe quantos lares, irmãos cristãos, estão sendo invadidos por essas coisas? Eu estava fazendo uma pesquisa, a Unesco fez um levantamento, 75% das pessoas que estão no meio do homossexualismo são filhos de pessoas cristãs, ou conhecem a palavra, ou conhecem a verdadeira luz do Evangelho. 75%. São dados oficiais da Unesco, você pode estar consultando através do Datafolha. Então você está vendo aqui com a definição: prática homossexual, atração erótica entre indivíduos do mesmo sexo. Me diz uma coisa, essa palavra, o seu significado, ela está coincidindo com Gênesis 1:27, irmão? Ela está ali condizendo a Gênesis 1:27, a Gênesis 2, aqui o versículo 18, 24 que nós temos, ela está de acordo? Está, irmão? Não está. Então, se já não está na estrutura familiar que Deus criou, como é que nós vamos acreditar que um negócio desse é só uma aptidão, é só uma decisão, é só uma forma de viver diferente contrária aos outros? Então nós vamos discorrer aqui, irmão, e você vai ver nesta noite que nós estamos muitas das vezes, ao invés de tomar uma posição, nós estamos nos calando. Você pode ser responsabilizado por Deus por deixar de pregar, por deixar de buscar o conhecimento, por deixar de ensinar. Eu estou lhe ensinando hoje, e se amanhã alguém chegar e perguntar para você, e você for omisso, a responsabilidade vai cair sobre a tua vida e não sobre a minha. Eu estou lhe advertindo hoje, se na sua família, se no meio que você convive, existe alguém que esteja nesse processo, você deve passar a orar por essa pessoa. Você deve passar a buscar, a interceder, a buscar, irmão, meios para que esta pessoa lhe dê liberdade para você falar da palavra de Deus. Enquanto há tempo, viu? Enquanto houver tempo. Eu coloquei aqui, ó, quando Deus faz referência ao casamento, Ele não diz que o varão deixaria pai e mãe para unir-se outro varão. Irmãos, hoje pesquisando na internet, eu me deparei com uma situação lá em Roraima, de um pastor de 36 anos, com uma esposa de 23 anos. Escute bem. Se você quiser, depois eu posso te passar o link e você vai poder ver a reportagem. Eu não coloquei aqui, porque o testemunho da esposa, ela tentando entender o que aconteceu, ela foi um pouco torpe nas palavras. E eu acredito que a reportagem também não se deu por conta do que ali estava escrito. Eu achei um tanto quanto inapropriado para trazer aqui. Mas, sabe o que aconteceu, irmão? Se os moços não sabem, no dia 25 de outubro do ano de 2011, foi aprovado o casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi aprovado pelo Superior Tribunal de Brasília. Foi aprovado no dia 25 de outubro de 2011. Logo que isso aconteceu, um pastor em Roraima, sabe o que ele fez? Ele deixou a sua esposa de 23 anos, deixou a sua esposa de apenas 23 anos e casou-se com o cunhado, o irmão da própria esposa, de 38 anos. Sabe por quê? Ela, olha para você ver a imoralidade. Quando as pessoas querem levar a imoralidade para dentro do casamento, um abismo puxa o outro. Sabe por quê, irmão? Ela dizendo que o que ocorreu foi porque o marido sempre quis
ter uma prática condenável pela Bíblia no relacionamento íntimo dela. Uma prática, irmão, que é desapropriada para os padrões de qualquer ser humano, não é só cristão. É a intimidade anal, irmão. Ela disse que por isso o marido havia deixado. Por conta disso. Querendo, a Bíblia diz que venerado seja entre todos o vosso matrimônio e o vosso leito sem mácula. E o marido, o pastor, querendo ter essa prática com a sua esposa, por não ceder à mulher, continuar ali firme, o marido deixou a esposa, juntou-se com o cunhado. E lá em Roraima era conhecido como o pastor milagreiro. Você está vendo aonde essas coisas estão chegando? Ah, pastor, isso vai acontecer na vida de quem não tem nem conhecimento de Bíblia. Aí é que você está enganado. Aí é que você está equivocado. Isso é uma prática, irmão, pecaminosa contra Deus, abominável aos olhos do Senhor. E quem anda por esta porta, se não se redimir, tem um caminho que está o aguardando. A palavra de Deus, ela fala na porta do inferno, infelizmente. Vamos aqui. Então eu já falei para você, Deus ele criou a disjuntora, criou a mulher. Eu só vou fazer um homem, então vou lhe dar uma companheira, uma mata, uma mulher. Porque não é bom que ela esteja só. E depois que Deus fez isso, Deus ele realizou o primeiro casamento, falando assim, olha, então agora o varão deixará seu pai, sua mãe, e ajuntar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está em Gênesis 2, versículo 24. Amém? Vamos aqui, irmãos. Nós vamos começar a trazer para você algumas situações. Pastor, mas a Bíblia fala do homossexualismo? Gênesis 19, primeiro. Diz assim: olha o que eu destaquei em azul. A prática do homossexualismo é citada na Bíblia no Antigo Testamento, quando os homens de Sodoma quiseram manter relações sexuais com os anjos na casa de Ló. Quantas vezes vocês ouviram essa pregação? No 19 primeiro, e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, levaram Ló, assentando à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. Gênesis do 4 em diante. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, mais velho, todo o povo de todos os bairros, chamaram a mãe e disseram: olha só, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traza-os fora a nós, para que o conheçamos. Eu coloquei entre parênteses, olha o que está escrito entre parênteses: conhecer, manter relação íntima, manter uma relação sexual. Os anjos chegaram na casa de Ló, aqueles homens ficaram atordoados. Eles queriam, porque queriam aqueles anjos, irmão, que estavam ali. Eles queriam manter um relacionamento homossexual. Aí alguém fala: pastor, Deus não podia proibir essas coisas? Deus não podia impedir, acabar de simular, destruir essas coisas? O homem tem um livre-arbítrio, né? Não vem a mim, ó irmão, não tem ninguém, até os dias de hoje, médico, psicólogo, psiquiatra, que tenha aprovado que isso, a pessoa nasce com um negócio desse. Não tem. Ah, não, é porque fulano já nasceu com aptidão para ir. Ó irmão, que isso? Então quer dizer que Deus ele está errando? Será que Deus vai fazer alguém com defeito? Mas não, ó, você é meio estranho, filho. Decide você. Deus criou o que, irmão? Homem? 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 Existe algum outro sexo, irmão? Existe ou não existe, irmão? Biblicamente falando, pela legislação federativa do Brasil, ainda não existe. Mas já estão querendo criar a terceira opção: homossexualismo. E quando é aqueles que estão meio indecisos,
Porque tem gente que não sabe o significado da palavra e gosta dos elogios. Já tem um quarto, é para aquele que está em cima do muro. Mas eu não sei se eu sou ou não sou, eu sou metrosexual. Pastor, o que é isso? Isso é voltado ao homem, viu? O homem que gosta de tanto cuidado que ele chega a ser, de uma certa forma, diferente dos demais. Mas só existem homem e mulher, macho e fêmea. Você já leu na Bíblia que Deus criou alguma outra coisa? Leu, irmão? Não. Então tá. Versículo de número 5. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram o varão. Fora vou-las trarei e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, os anjos, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Mesmo, irmão, olha só, mesmo Ló falou: está aqui minhas filhas, mas não façam mal a esses homens. Não, nós não queremos a filha, nós queremos os varões. Olha só, irmão. Você está entendendo? O inimigo naquela época já ele começou a perverter o pensamento e o coração das pessoas. Já começou a perverter, e hoje eu acredito que se uma coisa dessa acontecer, você quer ver o que está acontecendo? Eu vou fazer uma comparação com você que vai sair um pouco daquilo que eu estou lhe falando. Você quer ver uma mãe ou um pai às vezes ensinando sua filha? Está na fininha. Às vezes a filha talvez não seja tão obediente, aí a mamãe e o papai falam: você é mocinha, filha, você é mocinha, querendo dizer para ela assim: essa atitude não condiz a você, você já é mocinha, mas é uma criança ainda, irmão. Porque parece que os adultos não sabem qual é a diferença entre criança e mocinha, mas os pais, com uma criança de 4, 5 anos, falam: você já é mocinha, filha, você já é mocinha. Aí a criança cresce com aquilo, toda vez ela vai ser repreendida: você já é mocinha, não pode fazer isso. Aí quando ela chega com 10, 11 anos, ela chega com o namorado em casa. Aí o pai descabela, a mãe fica louca: você é tão criança. Ué, você me ensinou a vida inteira que eu era mocinha, agora eu sou criança. Então, irmão, onde é que nós estamos buscando conhecimento para ensinar nossos filhos? Quantos pais, irmão, de igreja não falam isso? Aprenda a falar: olha, a sua conduta é inadequada, você é uma criança, mas tem que saber se comportar. Essa é a maneira. Aí você é mocinho, você já é um rapazinho. Aí depois que ele tiver a atitude de rapazinho, de mocinha, aí você não chora, porque foi você que mostrou para ele que, antecipando na vida dele algo que não tinha necessidade. Ah, pastor, não acontece assim. Você quer ver que não, irmão? Acontece, porque você está trabalhando no psicológico da criança. Eu estou te dando um exemplo. Pastor, mas o que tem a ver isso com homossexualismo? Aí, irmão, vou falar da figura do pai. Se o pai percebe que o filho tem uma mancada, né? Falou meio estranho, o pai vai repreender, a mãe fala: você é bobo, para com isso, rapaz, você está querendo ser muito santo. Já não pode, porque fala: não, a gente não pode ser assim. Irmão, como é que você vai lutar contra uma situação dessa se você acha que tudo é normal? Aí a criança, irmão, hoje tem crianças com 8 anos assumindo homossexualidade. Com 10 anos, irmão. Quem é culpa, irmão? É de Deus? Não. É do diabo. Quem que é o responsável espiritual por uma criança, irmão? Os pais. Quem, irmão? Os pais. Então por que nós estamos nos exibindo da nossa responsabilidade de educação? Por quê, irmão? Aí, sabe, coisas que parece que não tem muita... isso, pastor, para com isso, pastor. O senhor está querendo ser muito santarrão. Isso aí é ser machista. É o que a gente ouve.
principalmente com o movimento que existe hoje, o movimento feminista. A figura masculina de dentro da família foi tirada. A mulher fala, agora eu mando, eu sou cabeça. Não é cabeça coisa nenhuma. A mulher tem que se sujeitar, porque a palavra de Deus assim o diz. É a palavra. Aí o filho cresce com a mãe, está faltando a figura masculina em casa. Aí ele vai ter referência de quem, mano? Da mãe. Aí daqui a pouco está o filho andando com o tamanco da mãe. Depois ele, de brincadeira, pega o batom e fala, mãe, estou bonito, né? Eu vou te mostrar, irmão. Você vai ver a sem vergonhice que ia ser mandado para a escola do seu filho o ano passado. Você já viu que 6.000 escolas iam receber? Ao contrário do que estava dizendo que era para defender a homofobia, deixa eu explicar para você o que é homofobia. É as pessoas que são avessas e estão agredindo os homossexuais. Isso você não pode fazer. Você não pode agredir ninguém, irmão, porque isso afere a sua ética espiritual e a sua vida como cristão. Você não deve, nunca pode agredir absolutamente ninguém. Amém, irmãos? Amém. Então, homofobia é isso. Aí hoje tem a lei homoafetiva, que foi vigorada a partir de 25 de outubro de 2011. Aí nós vamos aqui. Olha a história de Ló. Ló receber a visita de anjos, homens, e olha, irmão, do mais novo ao mais velho daquela cidade, deviam ser muito bonito, né, irmão? Pastor, mas hoje não precisa ser bonito, não. Olha, irmão, vou lhe dizer uma coisa. Às vezes a gente lembra-se de algumas coisas passadas. Antigamente era a coisa mais difícil que tinha, era o homem pegar e falar assim para outro. Ou falar perto de uma outra, não, fulano é bonito, né? Hoje se fala, você tem que tomar cuidado, né? Porque antes, quando o homem ia falar isso, ele pensava, eu vou falar que o homem é bonito, nada. Eu não vou falar nada disso. Hoje, nossa, aí as coisas começaram, sabe, entrar. Nós estamos numa região central. A região central, irmão, é uma região que com certeza essas coisas elas aconteceriam com mais frequência, sim ou não? Sim. Mas eu fui ontem levar um jovem depois da oração aqui, plena meia-noite e meia, 1h da manhã, em frente a uma escola infantil, de ensino infantil, haviam 3 transvestis. Não tinham mais do que 21 anos. Num bairro. Por que você está falando isso? Porque se isso acontecesse na América, porque eu era criança, irmão, num bairro, sabe o que as pessoas faziam? Nossa, irmão, as pessoas se levantavam com uma ira. Hoje, eu estava na Brasilândia, irmão, eu falei para os irmãos aqui, rapaz, tinha um cara que se acha que se ele levantar a mão, ele voltava a gente 2 vezes. Mas ele andava, irmão, rebolava mais do que a irmã dele que andava do lado dele. Aí tinha, sabe o que? Uma criança mais ou menos do tamanho do Azaf e outra menininha andando, uma família feliz. E na frente estava o namorado. Pastor, como é que você sabe? Porque o outro cabeludinho olhou para trás e viu quando o rapaz olhou para uma outra pessoa e encostou. Aí começaram uma discussão no meio da rua. Então o homem vai na sua casa. Ei, irmão, me diz uma coisa, você vai ser daqueles que... pastor, a Bíblia diz que eu tenho que amar o pecador. Olha, irmão, eu tenho 3 filhos homens e tenho uma moça. Eles têm a figura e sabem do que é o pai. A gente ensina. Eu não estou ensinando-me de forma alguma. Peço a Deus, se está sendo ensinado, eles vêm, conhecem e sabem. Mas a gente não sabe. Mas significa então que eu, como pastor, Deus me livre o guarde. Eu chego lá em casa, e aí, meu filho? Oi, papai, eu trouxe meu namorado para o senhor ver. Oi, é o cara lá com, desculpa o tempo, peito mais cabeludo que o meu. E aí, senhor? Nós vamos dar uma volta na night. Nós vamos dar um Rolex. Aí o filho pega e fala assim, ai papi, me dá dinheiro. Aí você vai olhar uma situação dessa, mãe, tem mãe que está com os olhos, eu sempre quis ter uma filha. O dia que minha filha nasceu, eu achei estranho, nós repreendemos, eu e minha esposa.
O médico examinando falou assim: olha, mãe, 99% de chance da sua filha ser, de seu filho ser homem. Mas, ó, pelo que eu estou vendo aqui é uma menina. E foi, depois fez outro ultrassom. Poucos dias antes de nascer, a Beth foi fazer outro ultrassom. Pois olha, mãe, continua sendo menina. Ainda não mudou, só se depois que nascer. Aí, irmão, vai estar repreendido. Olha aqui que o médico só muda depois que nascer. Aí pode mudar. Está repreendido, irmão. Você está vendo? Aí você vai ser daquele que vai chegar no sofá, irmão, da sua casa. Aí sua filha que você cuidou tanto carinho. Aí tem a Ana Machadão lá, irmão. Desculpa usar o termo Ana, mas aí, eu não sei porquê, irmão, o homem tem que se transformar lá, é todo afeminado. Aí a mulher tem que ser chorando. É meu, que você está mexendo com a minha mina aí. Você apanha, irmão. Aí depois fala que estão sendo agredidos, irmão. Ontem eu estava vendo, irmão, ontem não, domingo. Acho que é Tamis, é filha da Gretchen, assumida. Estava dando entrevista na Maria Gabriela. É isso que a mídia está fazendo, tratando essas pessoas com pomposidade. As irmãzinhas aqui, irmão, eu não sei antes, tem irmãs que mesmo na igreja ainda gostavam. Isso não é certo, viu, irmão? Rick Martin, é Rick Martin, né? Nossa, irmão, eu estava vendo o vídeo dele, corpo sarado, fazia os vídeos dele, irmão, com cenas assim com outras mulheres que falam: nossa, esse homem é homem mesmo. Depois ele assumiu: ah, eu tenho namorado. Aí sabe o que vai acontecendo, irmão? Sabe o que vai acontecendo? Isso vai entrando, irmão, sendo incutido. Porque a mídia mostra como se fosse uma coisa normal. E isso está acontecendo dentro da tua casa. A Bíblia diz: não levarás, irmão, olha, a maldição dentro da tua casa. E você está abrindo lá na novela, mostrando o homossexualismo, você lá. Tá lá, irmão, dentro da TV, você não... Pastor, na minha casa não tem. Tem quando assiste a novela, porque é o que está pregando, é o que está sendo dissimulado. É mentira minha, irmão? É minha mentira? Eu estou sendo mentiroso? Doe a quem doer. Incomode a quem incomodar. Nós não podemos deixar de pregar a palavra. Nós não podemos deixar o evangelho. Tem uma mulher por aí. Quantos já ouviram falar de Lana Holder? Levante a mão, irmão. Lana Holder. Eu lhe dou o endereço: Rua das Palmeiras, se não me engano, o número 837. Cidade de Deus, acho que é isso o nome da igreja. É uma igreja de, como se diz, esqueci a palavra, me faltou agora a palavra, inclusiva. É uma igreja de inclusão. Pastor, como assim inclusão? É uma igreja que ela não faz distinção, por exemplo, entre macho e fêmea. Você pode ir do jeito que você está, porque você vai servir a Deus, você vai participar da ceia. Sabe por quê? Ela, nos seus testemunhos, testemunhava ter sido liberta do homossexualismo. Pregava mesmo. E ela deu uma entrevista à revista Época, à revista Veja, a CPAD News, dizendo o seguinte: eu preguei mentira. Tudo que eu pregava era mentira, com a esperança de que um dia aquilo que eu estava pregando, que eu não estava vivendo, se tornasse realidade. Eu nunca fui liberta, mas eu pregava na esperança de que um dia acontecesse comigo. Ela termina dizendo: tudo que Deus precisava libertar na minha vida, Ele me libertou. Só deixou o homossexualismo. Ou seja, não há cura. Foi o que ela disse. Ela hoje pregou em Camboriú, em vários templos das Assembleias de Deus. Quantas irmãzinhas não imitavam a voz da Lana Holder, não imitavam os gestos dele, como irmãos imitam hoje pastores que tem por aí, que faz chapinha no cabelo, né? Porque tem irmão que só está faltando usar o suspensório. Eu não tenho nada contra não, viu, irmão? Mas você tem que ter sua própria identidade. Você tem que saber o que Deus te chamou e Deus colocou na tua boca. Você tem que falar e não precisa copiar a ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo na tua alma. Se você não tiver identidade, irmão, se você não tiver uma boa índole, não é copiando alguém que você vai adquirir risco. Seja você mesmo. Seja uma pessoa íntegra.
uma pessoa verdadeira. Pastor, por que o senhor falou o nome dessa mulher? Porque está na mídia. Você imaginou a vergonha para a igreja? Aqui na Vila das Palmeiras, no caminho da minha casa todos os dias. Na igreja inclusive, de inclusão. Sabe com quem ela dirige a igreja? Com a namorada dela, missionária Lana Roda. Afastada da família, sua mãe missionária não tem vergonha de pregar, principalmente nas tribunas dos Estados Unidos, a sem vergonhice e a situação em que a filha está vivendo. Cortou, tirou, perdeu o contato com a família. Ela mesma diz: eu sei que estou errado, mas se fui chamado para essa missão, não vou desistir. Quem é que está usando essa vida? Estão adaptando as igrejas. Se eu te mostrar uma cena que eu tenho aqui no meu computador, irmão, alguns com certeza vão querer ir no banheiro para vomitar. Outros vão falar: nossa, que nojo. Mas é o que você está vendo no dia a dia. Como eu disse, irmão, não estou trazendo ensino para você pegar a ninguém, mas é para você estar preparado, para que nós venhamos nos preparar. Eu vou preparar aqui, irmão, para os irmãos o vídeo. E o que nós temos aqui, eu trouxe as informações para os irmãos. Mas eu vou falar também lá em Juízes 19, 20 e 24. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te falar fica ao meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. O Senhor teve a preocupação de não deixar o varão participar com a sua família na praça. Por quê? Vem a resposta: e trouxe a sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando seus pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, bateram na porta e falaram: velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Conhecer, falei, manter relação. E o homem do senhor da casa saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem é a concubina dele, tirarei para fora, humilhai-as-á, e elas a fazem delas o que parecer bem aos vossos olhos. E este homem não façais loucura semelhante. No reinado, irmão, de Roboão, havia rapazes também escandalosos. Eu acabei de ler uma passagem para você, outra passagem de Juízes. Está na Bíblia, é normal. Quem disse? A Bíblia está condenando. A Bíblia está condenando. Hoje a mídia mostra esse movimento com tanta, holofote. Parece que os errados somos nós, né? Nós é que somos errados. Nós é que estamos pervertidos. Mas vamos lá. Vamos começar agora a ver na Bíblia o que a Bíblia fala? Levíticos 18, 22. Quem puder, leia. Está vendo aí, irmão? Isso é lei. Aí, ó. STJ autoriza casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí? Você está vendo onde é que está chegando? O casal. Quem encontrou? Com varão não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Olha só, irmão. Olha só. Com varão que não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é.
E aí, irmão? O que a palavra de Deus nos fala? Você está vendo o que Levítico 18, 22 está nos trazendo? 20, 13. Pode continuar. Quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão por fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Segure. Abra 18, 25 de Levíticos. Então você está vendo, irmão, quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação. Amém, irmãos? Amém. Levítico 18, 25. Pelo que a terra está contaminada, e eu juntarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Amém, irmãos? Amém. Quando Deus ele visitar, é o que vai acontecer. Por causa da iniquidade que tem se multiplicado. Por conta de coisas que parecem que estão sendo tão sucintamente impetradas no meio de uma sociedade, como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa comum. Nós temos aqui apenas 2 versos que já nos condenam e diz que isso é abominação. Abominação, conforme está escrito aqui no livro de Levíticos 18, 25, o que vai acontecer? Pelo que a terra está contaminada,